Olá, minhas amadas irmãs, estamos aqui mais uma vez para tirarmos mais lições preciosas da Palavra de Deus para nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre embelezamento. Quer ser bela? Passe 1 minuto diante do espelho, 5 minutos diante da sua alma e 15 minutos diante de Deus. Essa é uma frase de Michel Post. Ou seja, aumentemos em muito o nosso tempo, o tempo em que nós passamos ali nos admirando no espelho, aumentemos muitas vezes passando na presença de Deus, se quisermos ficar belas. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Conforme nós falamos semana passada, você teve oportunidade de congregar, cuidar de alguém, orar pelos missionários, falar de Jesus para alguém. Eu louvo a Deus que Ele tem me dado muitas oportunidades. Oportunidade de congregar, oportunidade de cuidar de alguém, oportunidade de falar o nome dele para as pessoas, oportunidade de estimular os outros e me envolver com missões, seja ofertando, seja orando, seja me comunicando com eles, e isso tem sido muito gratificante. Eu creio que para mim e também para as outras pessoas com as quais eu me envolvo. Então, vamos hoje ler o nosso texto bíblico que se encontra em Esther capítulo 2, do versículo 8, que nós vamos repetir alguns versículos, até o versículo 20. Então, leiamos com atenção, com reverência, a santa palavra de Deus, porque assim nos diz o Senhor. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que eu não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucedia, ou lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de ser tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob as vistas de Saasgás, ou Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos havia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Esther. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniam as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a viara. Oremos. Deus santo e poderoso, o desejo do nosso coração é glorificar o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos. E assim como o Senhor já vem falando ao meu coração, que o Senhor possa falar ao coração das minhas irmãs. E que nós possamos, de coração ardente,
desejar servir ao Senhor. Ó Deus, dá-nos clareza para que possamos falar somente a verdade sobre a palavra do Senhor. E prepara os corações, ó Deus, para receberem a palavra do Senhor. E que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Porque só a Ti pertence a glória, a honra e o louvor. E nós rendemos esse louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos do vídeo passado, nós deixamos Esther na casa das mulheres sob os cuidados de Hegai, porque quando as moças foram levadas, no versículo 8 nós somos informadas disso, quando as moças foram levadas, Esther também foi levada para a casa das mulheres. Então o versículo 8 nos fala isso. Se você observou, os critérios que foi repetido algumas vezes que eles deveriam buscar nas moças era virgem, boa aparência e formosura. E o narrador nos informa que Esther era virgem, de boa aparência e formosura. Então já era para nós ficarmos numa certa expectativa. Se nós tivéssemos lido o livro pela primeira vez, os critérios da Esther estão idênticos aos critérios que o rei exigia. E para completar, quem mais entendia das preferências do rei em relação a mulheres, agradou-se de Esther, que foi o Hegai. O versículo 9 nos fala assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei, e passou a Esther e as suas 7 jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Então, Esther agradou a Hegai, ou se tornou a queridinha de Hegai, né? Porque correu e começou já a trabalhar com Esther, que se envolvia o belesamento com os produtos lá, mas também alimento, o alimento de cada dia para cada uma delas. E a Daça, que agora não é mais a Daça, é Esther, né? Por quê? Porque o versículo 10 nos diz que Mordecai lhe proibira de declarar a sua nacionalidade. Então agora ela seria apenas Esther. Não tinha mais aquele nome que a identificava como povo de Deus. E isso serve já de um grande alerta para nós. Nós temos um nome enquanto somos servas de Deus, e eu gosto muito de pensar que nós somos a noiva de Jesus Cristo. E muitas vezes nós deixamos de congregar, depois nós paramos de ler a Bíblia, depois nós não oramos mais. E aí perdemos toda a nossa identidade como povo de Deus, como noivo de Cristo. Devemos cuidar para que isso não venha acontecer na nossa vida. E o versículo 12 inicia-se então um longo tratamento de beleza, conforme nós já lemos, né? 12 meses com óleo de mirra, ou 6 meses com óleo de mirra, mais 6 meses com essências, com perfumes, como era o costume daquela época. E aí sim, ela estaria preparada. Depois de 1 ano, Esther estaria preparada. Aqui nós vemos uma grande diferença entre a nossa personagem Esther e aqueles personagens que nós já citamos, que eram também exilados: Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles se recusaram não se deixaram contaminar pela comida do rei. Eles não se curvaram diante de estátua. Eles não deixaram de se identificar com o povo de Deus, como Daniel, orando 3 vezes por dia, mesmo sabendo que eles poderiam ser jogados vivos dentro de uma fornalha de fogo. Eles estavam dispostos a serem queimados vivos, eles estavam dispostos a serem devorados por leões. A vida deles não era mais preciosa do que a identidade que eles tinham como povo de Deus. E Esther já acontece o contrário. Ela aceita tranquilamente tudo que lhe é imposto e aparentemente de boa vontade, porque todos que haviam se agradavam dela. Era realmente uma moça muito simpática, obediente, linda e também
caía na simpatia de todo o povo. Conforme nós vemos aonde no versículo... Sim, antes do versículo, de entrarmos nesse versículo, vejamos o que Mordecai fazia no versículo 11. Enquanto Esther estava lá sendo belizada, sendo simpático com todos, caindo na graça de todos, Mordecai estava preocupado. Olha o que ele fazia. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Eu vejo isso como zelo de um pai, preocupado com a sua filha. Certamente ele mandava algum recado, recebia algum recado de volta. E minha filha, como que você está? Tá tudo bem? Sim, papai, fique tranquilo. Eu estou sendo muito bem tratada aqui nesse mundo, aqui nesse lugar, nesse mundo persa. Fique tranquilo. E prosseguindo nos nossos versículos, avançando nos nossos textos, vamos reler o 12 e o 13 juntos, para ver o que acontece. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Então, depois daquele ano de embelezamento, elas ainda tinham direito de escolher o que quisessem levar dali para o palácio, seja roupas, joias, o que elas desejassem, elas poderiam levar para lá. E Hegai era o guarda das mulheres e o guarda das concubinas era outro. Vejamos o que aconteceria com essas jovens, versículo 14. As jovens, depois de um ano de embelezamento, elas iam ao rei, entravam no palácio real, na suíte real. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. E ali elas ficavam. Só voltariam caso o rei se lembrasse o nome delas e a desejasse chamasse pelo nome. Aí sim ela voltaria. Caso contrário, ficariam ali, enclausuradas no harém das concubinas, que nada mais é do que amante. As concubinas eram amantes do rei, elas não eram esposas do rei e elas estavam ali para servir aos caprichos daquele homem. E o harém iria aumentar agora, porque muitas moças desse caso, e apenas uma ficaria na casa das mulheres, as outras iriam para o harém. Para o harém, ficariam com Saasgás. Não voltariam para casa. Ficariam ali. Se elas gostavam disso, se elas odiavam isso, nós não sabemos. Devia ter vários pensamentos diferentes ali. Algumas odiavam, algumas gostavam, algumas se resignavam. E nós já vimos que Esther era uma menina obediente, mas alguns estudiosos tendem a dizer ou a pensar que Esther, como ela não tinha mesmo como escapar disso, ela simplesmente entrou no jogo e ela se fez agradável a todos. E aí, nós podemos, algumas pessoas, como você, pode pensar, nossa, você está sendo muito dura com Esther, mas continuemos lendo a palavra de Deus para ver o que estava acontecendo aqui no versículo. O último versículo que nós lemos foi o versículo 14. Ela podia levar o que desejasse. Agora vejamos o versículo 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, que Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Então Esther seguiu à risca todos os conselhos do Hegai, que era aquele homem que sabia exatamente o que poderia agradar ao rei. Então ela foi uma boa aluna, ou seja, ela queria estar ali e queria ganhar sim. Órfã de pai e mãe, criada por um primo mais velho, longe da sua terra, em uma cultura onde um homem, o rei, podia apossar-se da vida de qualquer pessoa e usá-las como quisesse. E era o que estava acontecendo ali. Sentimos nós compaixão dessas moças? Pense se fosse uma filha sua. Sentimos nós compaixão de Esther? Nós percebemos que Esther não estava ali por vontade própria. Com certeza, se ela pudesse, ela não estaria ali. Ela foi levada. E tudo que ela estava passando por causa do pecado.
pecado. Pecado dos seus antepassados, que se rebelaram contra Deus enquanto estavam na terra, o Senhor tinha dado a eles, eles se rebelaram e foram exilados, foram para o exílio, todos os seus antepassados. Pecado dos seus familiares, e após décadas em que o povo de Deus havia voltado para Israel, os seus parentes permaneceram na Pérsia, porque talvez estavam se sentindo confortáveis, tinha um negócio ali, eles poderiam voltar, e não voltaram. Se tivessem voltado, Esther estaria livre. Então, ela estava ali para cumprir, para obedecer, E vamos ver agora, finalmente, e ela obedecia, né? Como nós dissemos, finalmente chegou a noite fatídica, né? Versículo 16 nos diz o seguinte: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado, ou seja, 4 anos depois daquele primeiro banquete, lá no capítulo 1, aconteceu de Esther estar na suíte nupcial do rei. E ela seguindo todas as regrinhas que ela tinha aprendido com o Hegai. Talvez, né, quem sabe ela tinha um sonho de voltar para Jerusalém, casar com um bom judeu, criar filhos, ter filhos e criá-los para o Senhor. Talvez esse fosse o sonho de Esther, nós não sabemos. E ela estava ali sofrendo por causa dos pecados, mas também pecado dela, porque ela também fez concessões, né, para chegar aonde ela chegou. A gente pensa que às vezes ela não tinha realmente como escapar daqui. E às vezes podemos pensar que os estudiosos, quando falam isso, eu vou falar sinceramente, foi difícil para mim começar a compreender isso, e eu estou entendendo isso também, mas realmente a impressão que nós temos é que ela realmente estava ali tentando se dar bem. Já que eu estou aqui, então vamos jogar o jogo do mundo, né? Vamos entrar no jogo deles para que eu me saia bem. Aí, eu sei que às vezes nós podemos ficar intrigadas com isso, porque nós já costumamos ouvir a história da princesa, da menina órfã, pobre, que participou de um concurso e virou rainha. Nós não prestamos atenção nos detalhes. Ela se deitou com um homem ímpio sem se casar com ele. Depois ela se casou com um povo que não pertencia à aliança, que não era do povo de Deus. Mas Deus vai usá-la. Nós conhecemos o livro de história, a história de Esther, e Deus vai usá-la lá na frente como rainha. Sim, com certeza. Deus, aquele que decreta todas as coisas, com certeza ele decretou que ela seria rainha, ele a usaria lá na frente, mas Deus, ele não nos expõe ao pecado. Os meios de Deus não nos levam a pecar. Mas louvado seja Deus, ele é perito em transformar o mal, a nossa desobediência, em bem. E Tiago nos alerta que nós não devemos pensar que ela pecou porque Deus colocou ela ali, então como Adão fez, né? Assim, era a mulher que o Senhor me deu, por isso que eu comi da fruta e pequei, ou seja, eu não tenho muita culpa aqui não, viu? Ou seja, estava culpando a mulher e culpando Deus. Então Tiago nos alerta sobre o perigo de nós pensarmos isso. Está lá no capítulo 1 de Tiago, versículos 13 e 14, que diz assim, ó: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então não podemos jogar a culpa em outra pessoa. Claro que ela estava sofrendo por consequência de pecados que ela não tinha cometido, como nós falamos, dos seus antepassados, dos seus familiares que não a levaram ainda pequenininha para a terra, porque já podiam ir, já tinham liberdade de ir, né? E no versículo 17 e 18, vejamos o que vai acontecer então após essa noite. Opa, eu estou em Tiago, vamos voltar para o livro de Esther, capítulo 2, que nos diz, versículo 17 e 18, nos diz assim: o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei lhe pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete, era o banquete de Esther, mais um banquete nesse reino, e um banquete para todos os príncipes e aos seus servos, e concedeu alívio às províncias e presentes conforme a generosidade real. E eis aí Esther,
Até outro dia, ela era judia Hadassa e agora ela é rainha do Império Persa, rainha de um mundo pagão. Emílio Garófalo que cita essa frase. Vamos ver o versículo 19. Quando, pois, pela segunda vez se reuniram as jovens, as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Mordecai sentado à porta do rei, os estudiosos dizem que ele provavelmente conseguiu um emprego ali no palácio, porque ele queria ficar perto de Esther. Quanto a, pela segunda vez se reuniram as jovens, há uma certa divergência sobre o que seria isso. Seria uma nova etapa em que ele buscou mais jovens, mesmo depois de ter escolhido uma rainha? Ou seria o restante das jovens após Esther ter sido feito rainha? Então, nós não temos certeza sobre esse versículo. E o versículo 20 nos diz o seguinte: Esther não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque ela cumpria o mandado de Mordecai como quando ele a criara. Ela era obediente, estando com ele, e continuava obedecendo, mesmo agora sendo feita rainha. E ela continuava em silêncio sobre a sua identidade como povo de Deus, obedecendo ao Mordecai. Isso foi certo ou isso foi errado? Mas há esperanças. Há esperança tanto para Esther quanto para nós, que muitas vezes pecamos ao fazer certas concessões para ganharmos alguma coisa, para nos darmos bem, para sairmos de alguma situação em que nós entramos, né? Pecamos porque queremos ter alguma coisa e pecamos porque nós não conseguimos ter aquela coisa. Nós pecamos também por causa dos ídolos do nosso coração. Mas louvado seja Deus, Ele usará Esther apesar de Esther, como Ele tem nos usado, apesar de nós. Ele nos usa apesar de nós, porque a palavra dele cumpre o propósito para o qual Ele determinou que ela fizesse. Glórias ao nome do Senhor por isso. Então, que a bondosa mão do Senhor esteja sobre nós, fazendo-nos reconhecer se estamos enveredando por um caminho errado, se estamos jogando a culpa em alguém, né? Porque se alguém pecou e nós estamos sendo prejudicados, nós agora temos a responsabilidade, nós agora somos maduros, conhecemos a Deus e temos que endireitar os nossos caminhos e pedir ao Senhor que endireite os nossos caminhos diante de Deus. E nós também, eu quero terminar com esse pensamento. Nós somos a noiva de Cristo, Ele se sacrificou por essa noiva. E nós estamos sendo embelezadas dia a dia para o encontro do nosso amado noivo. Veja o que Isaías diz: tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías 61, 10 e 11. E em Apocalipse nós lemos o seguinte: então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Como nós somos bem-aventurados como noivos do Cordeiro. Nós estamos passando por um longo tratamento de beleza. Usemos, portanto, os meios de graça que Deus nos dá. Que é congregar, que é orar, que é ler a palavra, que é meditar, que é cuidar uns dos outros. O Senhor nos ajuda, porque o nosso noivo celestial, Ele já se sacrificou por nós. Como diz Paulo em Efésios, ele diz: como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Queres ser bela?
Passemos alguns minutos, sim, no espelho nos arrumando, mas passemos mais tempo em meditação, conversando com a nossa alma. Minha alma descansa no Senhor, busca o Senhor. Ao meu coração me ocorre, busca o Senhor, buscarei, portanto, o Senhor. Estamos passando tempo meditando conosco mesmo, né? no Senhor, e passemos muito mais tempo na presença de Deus, contemplando a beleza do Senhor e sendo impregnados da beleza do Senhor, sendo transformados dia a dia pela beleza do Senhor. Como salmista, ele ora, que essa também seja a nossa oração. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Salmo 27, versículo 4. Que a beleza de Cristo possa ser vista em nós, que o perfume de Cristo possa ser exalado na nossa vida, enquanto nós andamos entre esses reinos aqui, aguardando ansiosas o retorno do nosso amado, o encontro com o nosso noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor derrama essa graça, a graça dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nos abençoe em nome de Jesus.